Boa tarde. Vocês verem como o Albert ou o Roy adoram meus conselhos, eles me colocaram para falar logo depois do almoço. Lugar premium. Mas assim, só para a gente passar a régua aqui, queria começar perguntando quem aqui colecionava aquele álbum de figurinha à maré? Por enquanto só as mulheres, cadê os meninos? Eu sei que os meninos também colavam as figurinhas, vamos lá, gente. Cadê o lado do Pepeu Gomes de todo mundo? Bom, vamos lá. Bom, como o Albert estava me apresentando, eu sou sócio da Stella Investimentos, um fundo de Venture Capital. A gente investe em empreendedores de tecnologia, empreendedores audaciosos que procuram mudar o mundo de alguma maneira que crie produtos melhores, mais baratos, mais inclusivos daquilo que a gente tem no mercado. E vocês devem estar se perguntando, bom, o que um empreendedor tem para nos falar sobre máquina do amor? E acho que é interessante a gente começar explicando o que é amor para um investidor, né? Então, amor para a gente é quando o custo de aquisição ele é 3 vezes menor do que o lifetime value. Eu gasto 1/3 daquilo que o cliente me dá na minha relação que eu tenho com ele ao longo dessa vida. O pessoal aqui da máquina de vendas estava perguntando no painel anterior como que eles podiam fazer para convencer os seus superiores a investir em atendimento. A única maneira que a gente tem de convencer a nossa empresa a investir em atendimento é mostrando essa equação, né? É mostrando que quando eu tenho um lifetime value extenso, lucrativo, eu consigo justificar qualquer tipo de produto, qualquer tipo de atendimento. E é um pouco disso que eu queria discutir com vocês, como que a gente tem visto esses novos empreendedores digitais montando essas máquinas de amor, construindo empresas que se diferenciam exatamente por isso. Então, assim, para a gente, escutar vocês falando que atendimento no Brasil é ruim é uma excelente oportunidade, né? Então, gostaria de convidar quem está insatisfeito com o atendimento que monte uma empresa, né? Que crie um serviço e um produto que justamente muda essa dinâmica. Nós vamos estar aqui para investir em vocês, assim como a gente está aqui para ajudar a Neo Assist. Mas começar falando um pouquinho de uma máquina. O que é uma máquina, né? Então, uma máquina é um conjunto de meios que contribuem para um resultado harmônico, previsível e escalável, né? Então, uma máquina é qualquer coisa que ajuda a gente a garantir que um processo de uma matéria-prima que entra, ela sai transformada de alguma maneira esperada. A segunda pergunta é, o que é o amor? Né? E para a gente, o amor é quando a conta bancária ela é positiva. Vai tentar amar alguém com a conta bancária negativa para você ver como é difícil. Mas é isso que acontece no mundo do atendimento, é isso que acontece no mundo de Customer Success. A nossa conta bancária ela é negativa, né? A gente costuma classificar as interações humanas em 4 categorias. Então, tudo aquilo que a gente faz, de um bom dia, de um alô, de um e-mail, de qualquer interação, essas interações elas podem ser de 4 tipos. Ou ela é uma interação passiva destrutiva, né? Quando a pessoa ela te ignora, mas de uma maneira educada. Ela é ativa destrutiva, quando a pessoa te destrói de propósito, aquela pessoa chata, horrível de lidar. Ela pode ser passiva construtiva, né? Eu não me empolgo muito com aquela interação, mas eu também não te demovo de fazer aquilo que você está se propondo a fazer. E eu posso ativamente construir o relacionamento, né? Ser positivo naquela interação. O que a gente sabe hoje é que casais felizes têm aproximadamente 80% das suas interações no dia a dia entre o passivo construtiva e ativo destrutiva. É por isso que a gente tem tanto divórcio, né? Mais de 70% das relações de qualquer casal está no lado passivo destrutivo, ativo destrutivo. Então a gente se pergunta como que a gente constrói uma máquina que entrega isso ao longo do tempo, que entrega interações construtivas ou positivas ou ativos na maior parte do tempo, né? Então, para a gente, uma máquina do amor é uma instituição que recebe clientes recém-conquistados, acabei de vender, e transforma esses clientes em pessoas satisfeitas, felizes ou apaixonadas de uma maneira que a gente consiga mensurar. Mas você pode falar, bom, lindo, bonito, maravilhoso, mas como é que eu monto uma máquina dessa? E o que a gente tem aprendido é que os melhores empreendedores constroem essas máquinas em 8 passos. Primeiro passo, eles entendem as expectativas. Segundo, eles sabem definir o que é o amor, cada um tem uma definição do que é o amor. Eles entendem a jornada e os canais que interferem nessa jornada, né? Como vocês devem ter passado naquela experiência ali.
Eles definem um processo de como que isso vai acontecer ao longo do tempo. Eles nutrem talentos, porque a máquina do amor, ela depende de amante, ela depende de gente, ela depende de pessoas. Eles disponibilizam ferramentas para que essas pessoas consigam fazer o trabalho da maneira mais escalável e consistente possível. Eles integram essa máquina do amor ao seu produto, né? Então, assim, existe um feedback constante do que é o dia a dia do meu atendimento com o meu produto, que era o que a Vivi estava falando para vocês antes do almoço. E, por fim, eles estão continuamente aprimorando essa máquina ao longo do tempo. É impossível você construir uma máquina perfeita para todo sempre. Acho que o Albert deve ter dividido com vocês logo no começo do dia hoje, que tem 3 maneiras, né, de você construir essa máquina de vendas. Você pode tentar fazer isso formalmente, bonitinho, no papel. 2, você pode ir melhorando ela ao longo do tempo. E 3, você aprende na porrada, né? A empresa vai fechar, vai falir, teve um problema, aí a gente aprende na marra. Mas vamos lá, falando um pouquinho de entender expectativas. Então, quando a gente passeou ali naquela experiência ali atrás, a gente viveu o que é a relação humana de se relacionar com uma outra pessoa, né? De namorar, de conquistar, de casar e ter um relacionamento de longo prazo. Eu preciso, antes de qualquer coisa, entender quais são as expectativas do outro lado. Então, se eu estou indo para uma balada à noite e eu vou ficar com uma pessoa que está esperando ficar comigo porque quer casar e eu não quero casar, a gente tem uma grande diferença de expectativa. Então, como é que eu defino isso de antemão? Como é que, ao começar o relacionamento, a gente sabe o que a gente está esperando? Existem 2 maneiras da gente conseguir fazer isso. O primeiro deles é através do ticket médio, né? Existe uma configuração mental que diz para a gente que eu devo esperar uma coisa diferente quando eu compro um produto de R$50, de R$100, de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000. Então, esse é o ponto de partida. É a configuração mental que define que tipo de relação eu posso ter com aquela pessoa. O segundo é o tipo de uso. Estou usando aquilo pontualmente, é uma vez só e nunca mais eu vou usar. É um relacionamento recorrente, onde eu uso todo mês. Ou é um relacionamento crescente, né? Ou seja, cada vez que eu uso esse produto, mais eu dependo dele, né? Facebook, é quase impossível a gente deixar de usar o Facebook depois de tantas fotos que a gente carregou lá, né? Então, é um relacionamento que cada vez mais a gente espera dessa relação. Esses 2 elementos, eles impactam o tipo de ajuda que eu espero, que tipo de uso eu preciso ter, de ajuda que eu poderia ter, e principalmente qual é o nível de envolvimento humano eu espero dessa relação. Então, o volume de homem-hora que eu espero dessa relação está relacionado ao meu ticket médio e ao tipo de uso. E, gente, depois a apresentação vai estar disponível para vocês, tá? Não se preocupem em tirar foto, copiar. O Roy depois distribui. Então, uma vez entendidas as expectativas, eu preciso definir o que é amor para mim, né? Então, tem empresas que amor é o teu cliente satisfeito. Outras empresas, amor para mim é o cliente ser feliz. Ainda outras, eu quero ter um cliente apaixonado. E acho que o primeiro erro que a gente comete é acreditar que só a paixão serve. Existem produtos que nunca vão ser produtos apaixonantes, que é impossível criar uma experiência apaixonante. Eu tenho que me contentar em ter uma relação de satisfação. É o suficiente para aquela relação. Outras eu preciso ter cliente feliz e outras apaixonado. Então, eu saber distinguir que tipo de produto eu estou oferecendo, que tipo de expectativa meu cliente tem, eu consigo criar um bojo de relacionamento que atenda essas expectativas. E como que eu faço isso? Fazendo o que a Neo Assist fez ali atrás. Eu crio uma jornada. O que é uma jornada? Uma jornada são todos os passos que um ser humano passa para qualquer atividade que ele desempenha. E ele não é exclusiva da nossa empresa, do nosso produto, ele é típico de uma certa atividade. Eu penso num problema, eu busco uma solução para esse problema, eu acho uma solução, eu compro uma solução, eu interajo com essa solução, eu reclamo dessa solução. Entender quais são esses passos e entender quais são os canais mais propícios para cada um desses passos é extremamente relevante para eu conseguir construir uma máquina. É muito importante ser omnichannel, é muito importante ter todos os canais, mas o mais importante é saber qual que é o canal específico para aquele momento, para aquela atividade humana, para aquele procedimento mental e emocional. A partir disso eu consigo criar qual que é a minha régua de relacionamento e consigo construir um processo, que é a próxima passo da nossa marca, que é criar um processo fabril.
que é um processo fabril? É um processo que pega uma matéria-prima bruta, transforma ela quimicamente em alguma coisa diferente daquilo que ela era e entrega isso com um output definido. No nosso caso, na máquina do amor, de novo, eu pego um cliente e entrego um cliente satisfeito, feliz, alegre, apaixonado. Quais são os pedaços dessa máquina? E aonde está o meu gargalo de produção, né? Então, todo engenheiro de produção ele começa a definir um processo a partir do seu gargalo. Qual que é a parte mais difícil? A gente acha que a parte mais difícil é lidar com um problema. Mas se a gente lida só com o problema, a gente está dependendo da sorte. A gente deixa de ser protagonista dessa relação e a gente espera que as coisas aconteçam e aí sim a gente reage a elas. Então, para a gente, a parte mais difícil da máquina do amor é ajudar o cliente a partir do momento que ele compra a usar, que é o que a gente chama de onboarding, né? Ele entrar no nosso mundo, é ele se engajar inicialmente com o meu produto e ele poder ter os primeiros indícios do que é o suporte funcional, saber usar aquilo que a gente está vendendo para ele. Esse é o processo de manufatura, é a parte onde a gente deveria gastar a maior parte do nosso investimento com os nossos clientes. Medindo qualidade, aí eu tenho que trabalhar na estatística para poder prover o suporte técnico, que é bom, beleza. Fiz tudo aquilo que eu podia para guiar o meu consumidor, para dar a melhor experiência para ele ter todas as informações que ele precisa, mas alguma coisa deu errado, né? E a gente sabe que no mundo das relações não existe nada perfeito, não existe uma relação sem conflito, né? Então, aceitar o conflito e trazer o conflito para dentro dessa relação de produto é algo extremamente crítico. Só aí a gente vai conseguir, como o Roy, o Albert e a Vivi estavam falando no painel anterior, ser honesto com a gente mente, ser honesto com o nosso cliente e embutir isso dentro de um processo. Então, feito isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que começar a popular a minha fábrica com operadores, com amantes, né? Então, o desafio é, como é que eu trago amantes para dentro da minha fábrica? E aqui a gente encontra o primeiro grande erro, né? As pessoas costumam trazer qualquer tipo de pessoa para o atendimento, qualquer tipo de pessoa para o Customer Success. Se eu quero amar, se eu quero ser uma pessoa apaixonante, eu tenho que trazer pessoas apaixonantes, né? É a matéria-prima básica do amor. É alguém que se interesse, que tenha empatia. Então, criar isso dentro de um processo, né, de contratação é básico para se criar uma máquina. O segundo passo de gestão do meu talento é eu estimar qual que é a capacidade que cada pessoa tem de dar amor, né? Tem gente que mede isso em número de ligações, tem gente que mede isso em tempo por ligação. Existe uma capacidade humana para beijo. A gente tem que saber qual que é essa capacidade e dimensionar essa máquina para o volume de expectativa que eu tenho por pessoa. Eu tenho que saber quanto tempo leva para um amante inicial virar um amante profissional, né? Então, é 3 meses, é 6 meses, é 1 ano que demora para uma pessoa entrar na minha equipe e, a partir dos preceitos básicos, ela se tornar um expert do amor na minha empresa. A partir do momento que eu consigo fazer isso, eu consigo calcular quantos clientes eu quero ter, quantos amantes eu vou contratar, quanto tempo vai demorar para eu treinar esse cara, para eu poder ter uma máquina funcional e estar preparado para a natureza da relação humana, que é o churn de amante, que é, eu sei que as pessoas vão deixar o meu atendimento, eu sei que as pessoas vão deixar o meu Customer Success. Como que eu preparo isso dentro da minha dinâmica de escalabilidade para eu saber que essa pessoa não vai durar mais que 2 anos, né? Eu vou errar na contratação. Então, se eu não pensar em ter um fluxo constante de pessoas na minha empresa, eu nunca vou conseguir criar uma máquina escalável. A partir que eu tenho essas pessoas, eu tenho que disponibilizar ferramentas para elas. E as 3 ferramentas mais importantes para uma máquina do amor é eu dar o conteúdo certo, dar o software certo e a operação certa. Então, o que é uma máquina do amor? O óleo de uma máquina do amor é o conteúdo. É eu entender a jornada do cliente, documentar essa jornada e fornecer material, conteúdo, para que ou o meu cliente sozinho se atenda, ou o meu atendente saiba exatamente aquilo que ele tem que fazer. Então, eu preciso criar um curral de comportamento humano para o meu cliente e para o meu atendente. E isso a gente só se faz com conteúdo. Então, eu preciso ser muito bom de criar conteúdo para que essa jornada ela seja repleta de fim a fim. Segundo, eu preciso ter uma ferramenta como a da Neo Assist. Por que uma ferramenta? Porque a ferramenta ela
nos dá 3 coisas. Elas nos dão a certeza, né, do processo, do workflow. Então, uma ferramenta ela traz para a gente um guia de como que o comportamento tem que acontecer. 2, ela traz os canais de comunicação. E 3, ela serve como repositório de conhecimento. Porque, como a Vivi falou também, é o dia a dia, são as experiências que vão retroalimentando a nossa máquina, que vão retroalimentando o nosso produto. Então, essas são as 3 coisas importantes da gente ter uma ferramenta para poder escalar. E, por último, eu preciso ter uma área de Customer Success operacional. Eu preciso ter alguém na minha equipe, uma pessoa pelo menos, que se preocupe em treinar essas pessoas a serem melhores amantes todos os dias. Eu preciso ter alguém que todo dia esteja só pensando em como medir essas pessoas, como torná-las melhor, como fazer com que elas venham para um trabalho feliz, né? Resolver aqueles problemas humanos do dia a dia para a minha máquina estar continuamente funcionando. Então, ter essa pessoa operacional na minha equipe de atendimento é tão fundamental quanto o software e o conteúdo. E acho que talvez o suprassumo da máquina do amor é quando, como a Vivi e o Roy estavam comentando também no painel anterior, isso faz parte do meu processo de produto. Quando cada interação que eu tenho com o meu cliente, ele é um feedback para o meu produto. E aqui a gente tem 2 problemas. Primeiro problema, a maior parte das empresas não tem um gestor de produto, não tem um dono de produto que determina para a empresa o que é aquele produto. Quais são as funcionalidades, quais são as características, que experiência que eu quero que o meu cliente tenha com o meu produto. E quando essas empresas têm um gestor de produto, existe uma briga entre produto e atendimento. E é por isso que as melhores empresas de máquina do amor são aquelas que o dono do produto é, ao mesmo tempo, o dono do atendimento. Onde eu não tenho briga, porque para um atendente, quanto mais rápido eu atender, melhor é. Né? Não é assim que a gente mede os nossos contact centers? As melhores empresas não tratam dessa maneira. As melhores empresas consideram que um problema acontecendo, ele tem que ser endereçado pela equipe de produto e não pela equipe de atendimento. Então, quando isso acontece, a gente está no nirvana da máquina do amor. E, por fim, eu tenho que estar me aprimorando continuamente, seja pelo PDCA, seja pelo Scrum, mas, de novo, reforça a ideia de que eu preciso ter alguém na minha equipe que toda semana está pensando numa maneira de melhorar a minha máquina, toda semana está buscando ideias novas, está buscando uma maneira diferente de eu fazer as coisas e está toda semana melhorando. Não é um projeto de longo prazo, é um processo diário, semanal. É só assim que eu consigo criar uma empresa escalável com uma máquina do amor interessante. Era isso que eu tinha para dividir com vocês, espero que vocês curtam o resto do dia. E como a gente costuma dizer, está com um problema, ame que passe. Muito obrigado.